Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Eu quero convidar você a um momento de oração, antes de nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer nessa noite. Te dar graça, Senhor, porque até aqui é Tu que tens nos sustentado e que tem soprado o fôlego de vida sobre nós. Nós te damos graças, Pai, porque a Tua bondade continua se revelando a cada dia sobre a nossa vida. Toma, Deus, cada vida, cada família, cada irmão, irmã, que a Tua bondosa mão seja sobre nós, nos fortalecendo nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa noite eu quero pensar com você um pouco, especialmente você que é membro da Igreja Metodista em Ribeirão Claro, você que congrega em alguma igreja, pensar um pouco sobre a igreja. Porque há algum tempo atrás, antes de nós sermos lançados no que nós chamamos de isolamento social, nós nos reuníamos no templo, nós realizávamos uma série de atividades e que agora, por conta do quadro atual, nós não realizamos mais. Ou ficamos impossibilitados de fazer. Agora, a pergunta que vem para nós nesse tempo de mudanças é o que significa, então, ser igreja de Jesus nos dias de hoje? O que nessa igreja de Jesus é o mais importante? O que não pode faltar na igreja de Jesus? O que não pode faltar na igreja de Jesus? Porque o templo já tem nos faltado. Mas o que na igreja de Jesus não pode faltar? Eu gostaria de pensar em duas palavras que podem nos ajudar a pensar a partir do tempo que se chama hoje, nos lembrando o que é ser igreja de Jesus, ontem, hoje, em qualquer época, em qualquer tempo. Bom, a primeira palavra é koinonia e a segunda palavra é diaconia. A palavra koinonia significa comunhão, significa reunião, significa não só uma mera reunião, mas onde um participa da vida do outro. Significa companheirismo ou companhia. Significa ajuda mútua. Tem a ver com o relacionamento de um para com o outro. Um ser suporte na vida do outro. Um permitir que o outro entre na sua vida e, de igual modo, entre conforme a liberdade que o outro dá na vida do outro também. Ou seja, é unidade. Sermos um. Construirmos um projeto que não é meu, não é seu, é nosso. Jesus falou de algo assim, quando ele diz, eu vou edificar, em Mateus 16, a minha igreja. Ou seja, eu vou edificar um grupo que se reúne em busca, não dos interesses deles mesmos, mas em busca do que me interessa. A minha igreja. Existem várias igrejas, mas Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja. Bom, então a primeira palavra é comunhão, é koinonia. Nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, a igreja, de algum modo, é aquela que continua cultivando a comunhão, continua participando da vida do irmão, que mesmo em tempo de Covid-19, liga para o irmão, quer saber como está o irmão, como está a irmã, ora por ele, se prontifica,
a ouvi-lo, a ouvi-la. Porque mesmo no tempo de coronavírus, a igreja não está de férias, a igreja não está, abriu um parêntese na sua caminhada, a igreja não está suspensa no ar. A igreja continua sendo igreja. E a igreja de Cristo tem algo que se chama koinonia, comunhão. É uma família de amor e de fraternidade. É bem verdade que numa família existem situações delicadas, existem conflitos, existem dissabores, existem discordâncias, existem algumas coisas. Mas é uma família. É uma família. E se entendem como uma família. Que aprende a se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Então essa é uma característica. É por isso que nesse tempo você já deve ter visto aí no nosso grupo do WhatsApp os encontros de 4 pessoas, o pastor mais 3, pelo WhatsApp. Por que isso? Porque nós entendemos que igreja é comunhão. Como não é possível nós nos encontrarmos fisicamente, é possível então hoje nós nos encontrarmos virtualmente. Quando for possível nos encontrar presencialmente, nós não vamos substituir isso pelo encontro virtual. Mas é fato que nós precisamos nos encontrar de algum jeito. Nós precisamos de um espaço onde eu fale do que está no meu coração, onde eu ore por você, você ore por mim, onde a gente se edifique mutuamente, onde a gente possa falar das nossas dores, falar das nossas lutas, receber uma palavra do irmão, dar uma palavra para ele. Isso é comunhão. Saber o que se passa com ele, com ela, isso é comunhão. Se você não pegou o telefone para ligar para ninguém nesse tempo de coronavírus, se lembre que você é a igreja e uma das marcas da igreja é comunhão. É comunhão. Se você não teve interesse em fazer isso, ore a Deus e pergunte o que está acontecendo com você. Que você está perdendo a dimensão da igreja. Porque uma das marcas da igreja é comunhão. É koinonia. Salmo 133 diz: ó, quão bom, quão agradável é viverem unidos os irmãos. Quem entende que a caminhada espiritual pode ser vivida no isolamento, numa espiritualidade só vertical, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, isso é perigoso. Os monges viveram assim. Foram para o deserto, se isolaram em mosteiros e viviam uma espiritualidade que não tem relação com o outro, não tem intimidade com as pessoas. Essa é uma espiritualidade que nega o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos lembrar, koinonia. Pode ter acontecido o que for. A terra treme, os montes se abalam, mas a igreja continua sendo marcada pela koinonia. Dificuldades haverão, diferenças, conflitos, mas a igreja busca comunhão. Comunhão. Não é cada um por si e Deus por todos. Não é. Existem coisas, existem toques do Espírito que nós recebemos através do irmão, da irmã. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não seja um Caim. O Caim é aquele que diz: que tenho eu a ver com a vida do meu irmão? Nós não somos chamados para sermos Caim. Nós somos chamados à comunhão com o nosso irmão. O Deus que nós servimos é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão eterna, fraterna. É uma família. Não existe caminhada cristã na solidão. Não existe. Segunda marca que caracteriza a igreja. Essas são duas que são básicas. A segunda, diaconia. O que é diaconia? Serviço. Então, nesse tempo de coronavírus, como nós somos igreja de Jesus, uma pergunta que nós devemos nos fazer é não só como podemos nós nos cuidar,
É não só como nós vamos dar jeito na nossa vida, como é que nós vamos pagar as nossas contas, mas será que o irmão está conseguindo pagar as dele? Será que o irmão está precisando de alguma coisa? Como eu posso servir o irmão? E mais, como é que eu posso servir pessoas na cidade, no lugar onde eu estou plantado, no meu bairro? Será que eu não posso servir ninguém? O que eu faço com os dons do Espírito que Deus me deu? Eu enterro, eu faço como na parábola dos talentos, eu engaveto os meus dons, porque agora é tempo de coronavírus e a igreja está suspensa. Não, irmãos, não está. Então a igreja é caracterizada pela coinonia, é caracterizada pela diaconia, pelo serviço. Existem oportunidades que talvez eu ainda não vejo, que talvez você ainda não vê, mas existem oportunidades se abrindo para que eu e você sirvamos pessoas nesse tempo, porque essa é uma marca da igreja. Um dos lemas da igreja metodista é comunidade, aliás, o lema, comunidade missionária a serviço do povo. Comunidade missionária a serviço do povo. Jesus, quando veio aqui, em João 13, diz a Escritura que na última ceia ele lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas. O que ele fez? O que um servo faria. Bom, por que Jesus fez isso? Porque ele queria ensinar os seus discípulos a servirem as pessoas nas suas necessidades. Nas suas necessidades. Eu já testemunhei algumas pessoas tendo atitudes de servos. Gente que pega o que tem e coloca a serviço dos outros. Eu já vi pessoas que colocam o carro a serviço dos outros. Gente que pega o carro, dá carona para quem precisa, põe o carro na lama, põe na terra, não se preocupa porque adquiriu aquela visão de que ser igreja é servir. Mas infelizmente também existem pessoas que recebem coisas de Deus e que são para elas, não é para servir. Não é para servir, é para elas. Nunca enxergam o irmão ou a irmã que vai a pé. Esse é um exemplo apenas. E nesse tempo existem pessoas que precisam ser ouvidas, só ouvidas. Estão esperando um telefonema ou uma passagem rápida, ainda que seja que você não puder entrar na casa da pessoa por conta dos cuidados que hoje a gente precisa ter, mas um oi, eu lembrei de você. Existe algo que a gente faz e compra, que às vezes nós chamamos de lembrança. O que é uma lembrança? Um presente de um valor quase que simbólico, ou simbólico. E a gente diz, eu trouxe uma lembrancinha para você. Não é à toa que chama lembrancinha. Por quê? Porque passa a mensagem para quem recebe que essa pessoa foi lembrada por mim e por você. Eu sei que nós vamos nos esquecer de algumas pessoas. Às vezes eu, como pastor, me esqueço de algumas pessoas. E com você não deve ser diferente. Mas nesse dia, vamos nos lembrar que nós como igreja, nós carregamos pelo menos duas marcas muito claras. Uma marca é da koinonia, da comunhão. Comunhão com Deus, mas comunhão também com o nosso irmão. Uma outra marca é a diaconia. Deus nos chamou para servir. Porque esse Deus que nos chama para servir, Ele nos serviu. E nos serviu até a morte. Ele se fez servo e se entregou por nós. Ele não pede para mim e para você algo que antes Ele já não tenha feito e vivido com toda a intensidade, com toda a voluntariedade, com toda a alegria, com toda a entrega, com toda a intensidade. Se eu e você não conseguimos, às vezes, vivermos essa entrega ao serviço com tanta intensidade, vamos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós e Ele pode renovar isso na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero que você
mais do que orar, nós vamos orar logo mais, que você, igreja, pense o que nesse tempo de Covid, de coronavírus, o que é que nós podemos fazer para cultivar a nossa comunhão? O que nós podemos fazer? Algo nós já temos feito, encontros pelo WhatsApp. Talvez para você é irrelevante, isso é uma bobagem, mas a Bíblia não diz que se encontrar é uma bobagem. A Bíblia não diz que é. A Bíblia não diz que isso é desnecessário, que é irrelevante. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós somos seres da convivência. Agora, nós vamos orar, mas também pense que existem pessoas que eu e você podemos servir. Como podemos servir essas pessoas? Como a gente exercer diaconia com essas pessoas? Atos 6 falam de viúvas pobres que estavam sendo esquecidas na distribuição dos pães, e os apóstolos se reúnem para que pessoas sejam levantadas para servi-las, para serem uma espécie de garçons para servir essas irmãs, porque elas precisavam ser servidas. Pessoas precisam ser servidas, não só membros da igreja, mas também pessoas na cidade precisam ser servidas. E talvez você já tenha visto isso. Não espere Deus levantar outro. Seja você aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou lá ouvir, eu vou ligar, eu vou orar com ele, com ela, o Senhor vai me usar. Não pense que esse tempo é um tempo que Deus não quer mais te usar, que Deus não vai te usar. A igreja continua sendo igreja, o Espírito continua sendo o mesmo Espírito, o Senhor continua sendo o Senhor da igreja, e a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Amém, meu irmão? Eu quero convidar você a uma palavra de oração para a gente encerrar esse tempo, e nessa semana a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas esteja em oração, porque eu quero que mais do que uma palavra que você ouve, isso se torne projeto na nossa vida. Essa palavra ajude a gerar projetos concretos na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Deus, nesse tempo, nessa hora, e rogar, Espírito de Deus. Nós, às vezes, não sabemos por onde começar, para onde ir. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor nos chamou para comunhão contigo e com os nossos irmãos. O Senhor nos chamou para diaconia, para servir. E nessa cidade, ó Deus, e à nossa volta existem pessoas que precisam ser servidas. Pai, nos mostra como podemos servir. O Senhor Jesus nos serviu a fim de que nós experimentássemos libertação. E nós queremos servir com essa convicção de que, na medida em que servimos, o Espírito que sopra sobre nós vai libertando as vidas para louvor da Tua glória. Enquanto vamos servindo, muitas vezes somos curados, somos restaurados, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, que a presença do Teu Espírito possa se derramar de modo gracioso sobre cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus.